Boa noite. O Band Cidade de hoje começa mostrando a realidade dos pais que buscam atendimento nos CAICs, os Centros de Atenção Integral à Criança aqui na capital. Assim como em outras unidades de saúde do estado, para conseguir uma senha é preciso madrugar na fila, como já mostramos também em outras edições. Só que nos CAICs, os pacientes são crianças e muitas delas bem pequenas, que precisam acompanhar os pais, que não podem voltar em casa depois para buscar o filho só para a hora da consulta. Uma espera angustiante e humilhante para quem depende da rede pública de saúde. Ainda é madrugada e estes pais já enfrentam a fila do lado de fora nos Centros de Atenção Integral à Criança, o CAIC, em busca de atendimento médico para os filhos. E aqui, a preocupação com a saúde dos pequenos também tem sentimento de indignação. Em todo o estado, né, nós passamos por isso, né, porque a gente tem que vir madrugar para conseguir uma vaga. Aqui, qualquer posto de saúde, a gente se sente enganado, né, porque a gente paga ali as contas direitinho, né, é difícil, a filha a gente faz tudo. Patrícia chegou ao CAIC do bairro São José, zona leste da capital, às 4 horas da madrugada. Trouxe a filha de 2 meses, queimando em febre. Com os bancos já ocupados, ela aguarda no chão e usa o guarda-chuva para proteger a menina do sereno. Passei de lá para umas 8 horas, mais ou menos, por aí. Pelo menos pegar um médico bom que olhe minha filha. É por causa que ela está com um resto de parto. Porque tem médico que às vezes nem olha, às vezes a criança. Kelly também chegou aqui, ainda de noite, trazendo a filha com febre. Segundo ela, o sofrimento da espera e desconforto se repete toda vez que precisa de atendimento. Tem que disputar um lugar para sentar, né? A filha está doente e aqui a gente tem que enfrentar essa filona e eu dando uma ficha à tarde aqui. Pessoas que poderiam ser acomodadas com um pouco mais de dignidade na parte interna do prédio, se a ordem de aguardar a distribuição das fichas fosse dada. Essa é a ordem que eu tenho para cumprir, eu vou cumprir com a ordem. Se chover, claro, a gente vai botar o pessoal para dentro, mas enquanto isso as pessoas vão aguardar normal aí fora, como sempre fui. Enquanto isso, pais, filhos se acomodam como podem. Na primeira fila, seu Eliomar chegou às 2 da manhã. O rosto abatido não esconde o cansaço, vencido pela certeza de atendimento para o filho. É que a gente sofre, né? A gente se arrisca, às vezes fica aí na porta aí, à mercê de bandidos. Eu queria que todo mundo fosse tratado como igual, entendeu? Em Manaus, há 12 centros ambulatoriais como este aqui. Só que o atendimento é feito por ordem de chegada e daí muitos pais precisam passar boa parte da noite assim. Já são quase 7 horas da manhã e até agora não há sinais de que as fichas começarão a ser entregues. Mas nem todos têm a mesma sorte. Este casal e esta dona de casa também chegaram cedo. Na vez deles, as fichas para atendimento já haviam acabado. Eu fico com raiva, né? Porque no caso a gente vem para o filho da gente ficar bem, para a gente conseguir uma consulta aqui e não consegue nada. Vim de madrugada para pegar uma ficha e até agora nada, né? Temos que voltar para casa com meu filho passando mal por causa disso, né? Por causa dessa palhaçada do Brasil que está acontecendo. Tudo isso por causa do governo do estado. Mais uma vez, tentamos ouvir a direção da unidade e a resposta foi essa. Procurar assessoria de comunicação na Secretaria de Saúde. Achou que a forma é sempre desse jeito? Sim. Se eles estivessem no meu lugar, pudessem mais olhar mais pela saúde. Que as pessoas que estão aqui, ó, olha aí, ó, quantas pessoas estão aqui carregando crianças doentes. E aí, ó.
Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado informou que o CAIC Corina Batista, onde nossa reportagem esteve, realiza atendimento ambulatorial entre 7 da manhã e 5h30 da tarde. E que, para melhor acolhimento dos usuários, os portões da unidade abrem a partir de 5h30 da manhã, quando os pacientes podem aguardar já na área externa. A nota informa ainda que a unidade dispõe de 9 pediatras, 5 na parte da manhã e 4 à tarde, totalizando quase 150 consultas por dia. Se esse número realmente estiver certo, cada um dos 9 pediatras atende em média 16 crianças por turno de trabalho. Aparentemente um número justo pelo fluxo de pacientes. Mas é preciso pensar também no acolhimento dessas pessoas. Afinal, são crianças que ficam expostas no relento, no chão. E parece que não há um esforço para mudar essa imagem de que na rede pública de saúde as pessoas precisam sofrer para receber tratamento com mínimo de dignidade. Nas imagens é possível ver que pelo menos o saguão do prédio fica ligado a noite inteira. Será que não é possível mesmo liberar o acesso dessas pessoas já para a parte interna ainda na madrugada e não liberar só a parte externa, porque não resolve só em dias de chuva? Acho que está na hora dos gestores saírem do conforto de seus gabinetes para tomar ciência do verdadeiro caos que está a saúde no Amazonas. Outro problema é a falta de educação, mas aquela que deveria vir de casa. Neste fim de semana, um vídeo divulgado nas redes sociais revoltou internautas do Brasil inteiro e principalmente aqui em Manaus, onde ocorreu o fato. A imagem gravada por um celular mostra um adolescente agredindo outro garoto menor que ele dentro de uma tradicional instituição de ensino de língua inglesa. E o pior é que a cena acompanhada por outros meninos que não tomaram nenhuma atitude em defesa da vítima. As cenas que você vê agora foram gravadas por um celular dentro de uma tradicional instituição de ensino de língua inglesa localizada no centro de Manaus. As imagens que foram viralizadas na internet neste fim de semana mostram um garoto sendo agredido por outro adolescente. Após ser humilhado, a vítima é jogada ao chão de forma perigosa. Não, tu vai quebrar o pescoço do menino. O agressor seria um adolescente de 16 anos. A farda que ele usa é de uma das escolas mais conceituadas de Manaus. De acordo com este estudante, que frequenta a mesma escola, esta manhã, o adolescente agressor não foi para a aula, por medo de represálias. A coisa que falaram é que ele não veio para a aula, provavelmente com medo, do que podia acontecer com ele, pelo que ele fez ao outro garoto. No início da gravação é possível ouvir o motivo da confusão. Só porque ele pegou um pirulito do chão. Após a divulgação do vídeo na internet, o assunto foi um dos mais comentados no Twitter e ganhou até uma campanha virtual contra a violência, com a hashtag Não é só um pirulito. O que também chama a atenção no vídeo é que a vítima não esboçou nenhuma reação durante as agressões sofridas. Nesta segunda-feira, a gravação ainda causava revolta nas pessoas nas ruas de Manaus. Eu acho que isso não é certo, né? Não é certo de jeito nenhum, porque ele não é pai, ele não é mãe, né? Isso, que é um bullying, agressão física, com certeza vai ficar marcado na vida daquela criança, e pode ser grave na fase adulta dele, Para este psicólogo, as sequelas da humilhação de uma manifestação de bullying como esta podem atingir toda a família da vítima. Ele pode até querer sair da escola, ele pode não querer mais voltar para a escola, ele vai desenvolver talvez uma síndrome do pânico, de não querer mais sair da casa, porque o ambiente fora da casa dele vai ser um ambiente hostil. A família vai se sentir chacotada, então ela vai querer de alguma forma punir aquele adolescente, a família em si. Procurada pelo jornalismo da Band Amazonas, a direção da escola ainda não se manifestou sobre o assunto. Já a instituição de ensino onde o fato ocorreu, por meio de nota, diz que repudia veementemente qualquer ato ou manifestação de violência e que ações enérgicas serão tomadas. Não, tu vai quebrar o pescoço do menino. Só porque ele pegou um pirulito do chão.
Foi deliberado hoje na Câmara Municipal de Manaus o projeto da reforma administrativa da Prefeitura. A proposta, que pretende economizar mais de 570 milhões de reais, vai tramitar em regime de urgência. Até o momento, a única divergência com a mensagem do Executivo é a extinção da Secretaria da Mulher, que deve ser incorporada pela Semasde. A deliberação do projeto de lei de autoria da Prefeitura de Manaus sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo foi o primeiro item da pauta de hoje na Câmara Municipal. Após uma série de discussões sobre o pedido de urgência feita pela própria Prefeitura, a aprovação por maioria de votos. Apenas os vereadores do PT foram contra o projeto da reforma. É muito triste a gente ter uma Câmara Municipal que, diante de uma reforma tão importante para a cidade de Manaus, não dá a possibilidade para os vereadores se deterem sobre a matéria, para analisarem de uma forma mais tranquila. A reforma administrativa da Prefeitura de Manaus pretende economizar mais de 570 milhões de reais só este ano. Para isso, o número de secretarias deve passar de 25 para 20 pastas e 300 cargos comissionados devem ser extintos, como pontua o líder do prefeito na Câmara. O cenário econômico do país não é favorável, é preciso que a gente valorize as boas práticas e acabe com o que é ineficiente dentro da máquina. Essa reforma extingue 300 cargos dentro da Prefeitura e nos dá uma economia de 570 milhões de reais. Portanto, o prefeito quer valorizar ainda mais aquilo que ele pode transformar em investimento em prol da cidade. Mesmo fazendo parte da base aliada do prefeito, a vereadora Vilma Queiroz, do PROS, se mostrou contra a extinção da Secretaria da Mulher, que deve ser incorporada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Houve um enfraquecimento, porque nós já havíamos feito uma conquista. Nós havíamos conquistado o status de secretaria. E hoje o que está ocorrendo é que a Secretaria da Mulher será uma secretaria executiva incorporada a uma outra secretaria. Então, a meu ver, nós perdemos, na verdade, a força. Após a deliberação, a matéria deve passar pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças, antes de ser devolvida à Prefeitura. Foram apresentados esta manhã 3 suspeitos de terem assassinado um ciclista e empresário no mês passado. O corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas na zona oeste da capital. Um 4º suspeito continua foragido. Robson Oliveira de Araújo, Alessandro Firmino Cabral e Robenilson da Silva Miranda foram presos na tarde da última quinta-feira. A polícia conseguiu chegar até os suspeitos por meio de imagens do circuito de câmeras de uma casa próxima de onde o crime ocorreu, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O corpo do empresário e ciclista Marcos Aurélio Pedrosa, de 49 anos, foi encontrado em um igarapé no dia 21 de março. Segundo a polícia, ele foi rendido durante um assalto e levado no próprio carro até o local do crime. Várias testemunhas que compareceram em sede policial informaram que reconheceram os 4 descendo no beco São Luís, onde pararam o carro. Então o que eles estão querendo agora é usar do direito deles, que inclusive é constitucional, de negar, de falar mentira, enfim. Mas o caso está absolutamente esclarecido. A intenção inicial era apenas roubar. Eles queriam roubar o veículo, tá certo? E assim fizeram, só que colocaram o rapaz dentro e no meio do caminho resolveram matar. Na confissão do Marquinho, na confissão espontânea dele que está sendo gravada aí, vocês têm a plena convicção do que aconteceu. O rapaz pedia para não ser morto, que era pai de família, depois eles até se arrependeram. Mas como eu falei, sob efeito entorpecente, né, as pessoas acabam perdendo o juízo e acabam cometendo umas sandices, tal como aconteceu dessa vez. Neste vídeo, divulgado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que investiga o caso, Robson Oliveira de Araújo, conhecido como Marquinhos, assume a autoria do crime junto com os comparsas. Ele ainda declara que a vítima implorou para não ser morta. Eu na frente e o cabeleireiro vinha no outro banco do passageiro e o Michel estava de um lado e o outro amigo dele estava do outro. E o cara no meio? O cara no meio, todo tempo pedindo para não matar ele. Eu falei, ninguém vai matar o senhor não, senhor, ninguém vai matar o senhor não, eu também sou pai, ninguém vai matar o senhor não. Os 3 suspeitos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e roubo. O 4º suspeito, identificado como Michel Bruno Campos de Souza, que seria o autor dos disparos e que ainda não foi localizado, já está com a prisão preventiva decretada pela Justiça.
3 homens foram baleados na madrugada de hoje durante uma troca de tiros com a polícia militar. Segundo a PM, os 3 foram abordados em atitude suspeita em um carro no bairro União, na zona centro-sul da capital. Como eles não pararam o veículo, houve perseguição e troca de tiros. O trio só foi detido na Avenida Torquato Tapajós. Segundo a polícia, eles estariam planejando fazer um arrastão na cidade. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro e o caso foi registrado no 12º DIP. 4 homens suspeitos de cometer uma série de roubos, entre eles a sede da FUNASA em fevereiro deste ano, e que foram presos pela Polícia Civil no interior do Amazonas, tiveram a liberdade concedida pela Justiça do Estado neste fim de semana. Após quase 2 meses de investigações, os suspeitos foram identificados pela polícia como Jotacir José Souza da Silva, de 43 anos, Cláudio Gomes da Silva, de 37, Leoberto de Souza Leal, de 27 anos e Leonardo de Souza, de 19. Eles foram presos em uma pousada no município de Manicoré. Com eles, a polícia ainda apreendeu vários equipamentos que seriam usados para a prática de crimes. O assalto na capital aconteceu no dia 19 de fevereiro. Para ter acesso ao local, a quadrilha rendeu seguranças. Além do dinheiro do cofre, que foi arrombado com o maçarico, os assaltantes fugiram levando as armas e os coletes balísticos dos seguranças. 2 dias depois de serem presos, os suspeitos foram soltos neste domingo, beneficiados por uma decisão da Justiça do Amazonas. No mandado de soltura, o juiz Erivan de Oliveira Santana alegou que o caso é de competência do município de Manicoré e não da comarca de Manaus. Essas investigações estão sendo realizadas, já confessaram que roubaram a FUNASA, naquela ação integrada, onde eles renderam a equipe de vigilância, roubaram vários coletes balísticos, roubaram armas de grosso calibre, calibre 12, revólveres 38, mantiveram os vigilantes e reféns. E no sábado, na cidade de Manicoré, a equipe que já estava investigando essa quadrilha há alguns meses resolveu abordá-los ainda no hotel da cidade. Ainda segundo o delegado, os suspeitos também podem estar envolvidos no assalto a uma agência no bairro Japiim e também dos Correios no Parque 10. Será que a polícia de Manicoré vai conseguir prendê-los agora de novo? Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, os detalhes no mapa. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Começou a valer hoje a restrição de acesso à faixa azul na Avenida Mário Ipiranga, aqui na capital. Assim como já acontece na Avenida Constantino Neri, a partir de agora, quem desrespeitar a faixa exclusiva também será multado. A fiscalização começou logo cedo. Agentes de trânsito estavam espalhados em vários trechos da faixa. Só na parte da manhã, pelo menos 25 motoristas já foram multados. Assim como já acontece na Avenida Constantino Neri, agora na Avenida Mário Ipiranga, a faixa azul também é só destinada aos ônibus e táxis com passageiros. O motorista que for flagrado trafegando na faixa exclusiva pode ser multado em R$ 53,20, além de ganhar 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Nós estamos com 22 agentes destacados para esse trabalho, para o controle da faixa azul, que vai funcionar em 3 turnos, e nós vamos manter os agentes fixos em alguns locais daqui, até que as pessoas possam estar já conscientes e funcionando bem. A medida deve reduzir o fluxo intenso de veículos na avenida, já que os ônibus vão passar a ocupar somente uma faixa. Os demais condutores só podem usar a faixa azul para acessar as garagens ou fazer conversões à direita. O Band Cidade está de volta agora com as notícias do futebol. Neste domingo, o Nacional venceu mais uma e segue invicto no campeonato amazonense.
O calor foi o principal adversário do clássico pai e filho neste domingo no Estádio da Colina. O resultado foi um primeiro tempo sem muitos lances de gol para ambos os lados. Aos 30 minutos de jogo, o árbitro da partida fez uma parada técnica para a hidratação, mas nem assim as jogadas fluíram. Já no segundo tempo, a temperatura ficou mais amena, mas o clima esquentou dentro de campo. E aos 11 minutos da etapa complementar, após o cruzamento, Riantony aproveitou o rebote do goleiro para abrir o placar. Nacional, 1-0. Depois do gol, o Fast Club foi para cima do Leão e quase arranca um empate neste lance, que parou nas mãos do goleiro nacionalino. Final de jogo, Nacional invicto na competição, 1, Fast Club 0. E ao todo foram 5 jogos neste fim de semana. No sábado, o Penharol venceu o Rio Negro por 3-2 no Estádio da Colina, aqui em Manaus. Em Manaquiri, o Manaus Futebol Clube ganhou de 2-1 do Operário de Manacapuru. No domingo, o Nacional Borbense derrotou o Princesa dos Solimões por 1-0 em Manaquiri. E Iranduba perdeu do São Raimundo pelo placar de 2-1 no Estádio Carlos Amit, também aqui na capital. Os bombeiros encerraram agora há pouco as buscas ao menino de 12 anos que segue desaparecido em um lago no distrito de Cacaupireira, em Iranduba. Ele nadava com amigos quando teria sido atacado por um jacaré. O ataque aconteceu nesse lago, no bairro Mutirãozinho, distrito de Cacaupireira, distante a 25 quilômetros de Manaus. Segundo informações desse pescador que ajuda nas buscas, o menino de 12 anos nadava com amigos no momento que teria sido atacado pelo jacaré, com cerca de 6 metros de comprimento. A chegada dele está pulando na ave, tinha 4 pessoas, 4 crianças lá. Um caiu, 3 ficou em cima da ave. No momento que é o primeiro que caiu, o crocodilozão veio e abocanhou a criança pelas pernas e saiu levando pela parte daqui, ó. Só que com meia hora depois ele chegou a boiar bem aqui perto dessas aves aqui, só que já estava sem a criança. A criança já não estava mais com ele. Muito emocionada, a avó do menino, que mora em Manaus, acompanhava as buscas. Minha mãe dele falou que sempre ele vinha brincar aqui. Dona Rosa conta que viu da varanda de casa o momento em que um menino foi vítima da fúria do jacaré e os pedidos de socorro do garoto. Eu vi só ele gritando, socorro, 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 para lá. Aí que eu olhei para lá, a mãe do menino que mora aqui já ia descendo atrás dele, né? Aí deu alarme, meu Deus, fiquei agoniada, fiquei nervosa. 2 mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão exatamente no local em que o menino de 12 anos desapareceu na tentativa de localizar o corpo da vítima. O fato comoveu tanto a comunidade que os próprios moradores estão ajudando nas buscas. Que a gente entra dentro d'água, não só aqueles cidadãos que estão trabalhando ali, mas que essa moçada aqui para entrar dentro d'água e atrás desse menino. Porque eu não quero perder um filho, eu tenho certeza que você também não quer, nem você, entendeu? Mas foi uma fatalidade da vida que aconteceu. Segurando a farda da escola onde o filho estudava, a mãe também acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros, mas preferiu não gravar a entrevista. Após o incidente, as aulas foram suspensas e uma placa com a palavra luto foi afixada na porta. As buscas pelo corpo devem ser retomadas na manhã desta terça-feira. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.